Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para adorá-lo. Ele busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que a nossa vida seja uma adoração perfeita perante Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, debaixo dessa atmosfera tão especial, nós nos assentamos agora ao redor da mesa para comer o pão, a palavra, e agradecemos a Ti pela oportunidade de mais uma vez chegar na Sua presença, poder Te adorar, Pai, pelo que o Senhor é. Senhor, por mais que nós Te adore, nunca Te adoraremos, ó Deus, o quanto Tu és digno, mas queremos fazer o melhor e que o Senhor tome a nossa simples adoração e aperfeiçoe para que chegue perante Ti com perfeição, meu Deus. Agora nós vamos ler a Tua palavra e nós queremos ser ensinados por ela. Nós queremos ser guiados pela Tua palavra. Dá-nos um coração obediente, Pai. Dá-nos um coração inclinado a ouvir e a praticar a Tua palavra. Toma, ó Deus, o controle, unge os nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça de nosso Deus seja sobre cada um. Deus abençoe aos visitantes. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Da mesma forma também nós saudamos a todos que participam conosco pela internet. Na maioria das vezes, o número dos que pela internet participam muitas vezes é maior do que a audiência visível. Mas nós sabemos que para Deus não há distância. Mesmo Deus que fala aqui, mesmo Deus que toca. Eu ouvi um testemunho ainda essa semana de alguém que estava com problema de saúde e pela internet, mora em outra cidade, estava acompanhando o culto de cura. E depois eles foram no médico e o médico examinou e disse: eu não sei por que essa criança está usando óculos. Então Deus, não há distância para Deus. Agora que não venhamos nós estar aqui e com o coração longe, enquanto outros estão longe fisicamente e com o coração presente, né? Mas Deus está pronto sempre a abençoar quando com sinceridade nós chegamos a Ele. Nós vamos abrir nossas Bíblias em São Marcos, capítulo 8, versículo 34 até o 36. E nesta noite nós estaremos trazendo uma mensagem evangelística, é o que veio em meu coração, e pela manhã nós incentivamos os irmãos a convidar pessoas para vir à igreja. Eu espero que você tenha feito isso, amém? Lembre que o ministério, a obrigação do ID do Senhor está sobre os ombros de todos nós, amém? Se você não trouxe hoje, mas propõe em teu coração ser um salvo que está dentro do barco, mas com a mão do lado de fora, tentando puxar alguém. E essa vida que você trouxer, o profeta diz, por toda a eternidade, ela estará em teu redor, te agradecendo. Amém?
Então vamos ler São Marcos capítulo 8, 34 ao 36. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Quero repetir, frisar o 36. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pelo sacrifício que resgatou, pagou o preço pelo resgate da nossa alma. Eu estava, ó Deus, essa semana meditando e pensando, se não fosse o Senhor ter me alcançado, onde eu estaria? O que seria de mim? Meu Deus, quando vemos multidões caminhando sem esperança, pensando que a vida é só o que se vê, o que se faz aqui, e vão se decepcionar quando partirem para o outro lado. Mas quando olhamos para nós, vemos que o Senhor tem nos chamado e tem nos trazido para o caminho. Não é, ó Deus, bem feito por nós mesmos, mas é a bondade e a graça do Senhor que tem se estendido sobre nós, e nós te agradecemos e rogamos agora que o Senhor tome a tua palavra e a vivifique e converta os corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus lhe pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu vou procurar ser bem breve, não ser muito longo. E o título da nossa meditação essa noite é: com qual objetivo você está procurando a Deus? É uma pergunta, e toda pergunta, ela exige de nós uma resposta. Eu creio que nós devemos, especialmente quando se trata das coisas espirituais, olhar com mais cautela, não passar por cima, mas realmente nos certificar do que estamos fazendo, como estamos fazendo e como estamos agindo. O título pode alguém pensar, mas uma pergunta um pouco, quem sabe, alguém diga, sem lógica, todos procuram a Deus para ser abençoado. Mas aí que entra realmente o sentido da pergunta. Com qual o objetivo? Porque há muitos objetivos de que as pessoas procuram a Deus. Objetivos que não estão errados, mas passam a ser errados quando se deixa a prioridade de lado. E nós vemos aqui a palavra de Deus, o Senhor Jesus dizendo que alguém que desejasse seguir Ele, deveria estar disposto a renunciar a tudo, tomar a sua cruz e seguir. E ele conclui e ele diz assim: porque qualquer que quiser, veja só, salvar a sua alma, fazer alguma coisa por si mesmo, perdê-la. A pessoa que tenta ser conduzido pela sua ideologia, sua maneira de ver e pensar. Ele diz, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Quando a pessoa ela toma uma posição por Cristo, não por uma religião,
uma tradição, mas por Cristo, naturalmente o mundo olha e diz: ele está perdendo sua vida, ela está perdendo sua juventude, ele está perdendo o tempo que poderia aproveitar, e assim por diante. Eu estava outro dia no banco, e na fila do banco ali, e havia várias filas nos caixas eletrônicos, e na fila ao lado tinha, na mesma fila que eu estava, havia um senhor na minha frente, conversando com outro na fila ao lado. Ele reconheceu a pessoa, era um amigo de longos tempos, muito tempo que não se via, e eu ali ouvindo a conversa dele, muito falante, e ele disse assim, que estava morando lá em, creio que, Balneário, mas veio para cá para reformar, organizar alguns dos seus edifícios. Alguns dos seus, ou seja, ele tinha muitos bens aqui. E ele disse, eu estava pensando algo, falou para o colega, lá em Florianópolis, eu procurava um restaurante que tinha um almoço preço acessível, e eu almoçava e comia bastante, para não precisar jantar à noite, para economizar. E daí ele disse, eu pensei, de que serve isso? Temos que aproveitar a vida, temos que... E eu pensei, pelo um lado ele está tendo seus olhos abertos, mas acaba pendendo para o outro lado, né? Em outras palavras, ele disse, eu economizei para ter, construir, enquanto eu não estava vivendo para mim. Mas o principal não é aproveitar a vida no sentido que eles pensam, viajar, divertir, agradar a carne, seja o que for. O principal é aproveitar no sentido espiritual, alimentando o homem de dentro. E quando se faz isso, aí sim, eles olham e dizem, você está perdendo a vida. E eu já contei aqui várias vezes a história de Alexandre o Grande. Me marcou muito quando eu li sobre ele, essa passagem específica. Vocês sabem, ele foi um grande homem, um grande general, morreu, creio que aos 33 anos, muito jovem, mas conquistou o mundo de então. E ele venceu muitas batalhas, muitos exércitos, e adoeceu, e no final da vida estava ali convalescendo. Nos seus últimos momentos, a história diz que ele chamou seus ministros de confiança e disse assim, eu quero vos fazer 3 pedidos para que vocês executem depois da minha partida. Pois não, quais são os pedidos? Ele disse, o primeiro, eu quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão. O segundo pedido que eu faço é que enquanto esses médicos, os melhores que estiverem carregando o meu caixão, eu quero o caixão aberto, com meus braços balançando ao ar. E o terceiro pedido que eu faço é que, por onde for passar o cortejo, vocês depositem na beira do caminho as minhas conquistas. E então aqueles homens disseram, mas Alexandre, por que você nos pede algo tão estranho? E ele disse, eu quero os melhores médicos carregando o meu caixão, para que todos saibam que diante da morte, ninguém tem domínio sobre ela. Eu quero minhas mãos balançando ao ar, para que todos saibam que de mãos vazias viemos e de mãos vazias voltamos. Eu quero minhas conquistas depositadas na beira do caminho, para que todos saibam que aquilo que aqui conquistamos, aqui deixamos. O mundo diz Alexandre o Grande, mas isso não é aos olhos dele próprio. Quando ele estava morrendo, ele viu que ele era o mais miserável dos homens.
porque ele lutou uma batalha perdida. Ele não fez nada pela sua alma, pela conquista da vida do outro lado. Quem sabe muitas vezes ele ouviu falar das coisas de Deus, do Evangelho, mas como eu já ouvi de alguns, isso é para os fracos. Eu já vi expressão de pessoas que diz, falar sobre fé é para aqueles que não conseguem pensar com suas próprias cabeças. Eles têm que pensar com algo que alguém escreveu. Mas para os fortes, nós vivemos com nossas próprias ideias e assim por diante. E assim as pessoas seguem. Mas veja que um dia todos chegam diante da morte. E ali todo homem vê que sua força se foi, sua glória se foi, a fama não lhe acompanha, o poder não lhe acompanha. Então veja, é necessária a consciência de estarmos realmente certos com Deus, com aquilo que é mais precioso, com aquilo que há dentro de nós. Como diz o verso 36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ser um presidente, ser um rei, ser um famoso, ser um astro e perder a sua alma. 1 Coríntios 15, 19 diz assim, se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí entra a pergunta, com que objetivo buscamos a Deus? Muitos buscam a Deus para os bens desta vida, para a riqueza, para a conquista, para prosperar. E eles alcançam, porque Deus é o Deus da prosperidade, nós sabemos. Outros buscam a Deus para a bênção física do corpo, para ter saúde, paz de espírito, e também alcançam. Mas o importante é a paz que transcende o espírito, que atinge a alma daquele homem, daquela mulher, que faz com que realmente ande em segurança. Como aquela mulher que o profeta disse que vinha, se eu não me engano, da França. Ela estava vindo para a América, para os Estados Unidos, naquele trem. E de repente, o capitão do navio recebeu um aviso de uma grande tempestade que eles iriam cruzar. E a tempestade não era passageira, no mínimo 30 minutos duraria. E o capitão chamou e disse às pessoas que estavam ali, aos tripulantes, todos vocês busquem a Deus, da forma que vocês sabem, do jeito que vocês costumam, porque nós vamos enfrentar uma tempestade e, segundo as informações, não poderemos suportar. É muito forte. E se em 30 minutos nós não suportarmos, nós afundaremos. Mas se o barco conseguir suportar esses 30 minutos de pressão, nós chegaremos na América. E então, uma mulher começou, disse o profeta, levantar as mãos e se alegrar. E a alegria foi transcendendo ao ponto que as pessoas foram vendo ela louvar, glorificar, enquanto outros gritavam em desespero, e o capitão veio, pegou ela pelos ombros, sacudiu e disse, o que há com a senhora? A senhora não entendeu a notícia? Sim, eu entendi muito bem. Então, como a senhora está feliz, está tão alegre, sabendo que dentro de 30 minutos poderemos estar aqui? Ela disse, eu já fiz a minha oração. E eu estou feliz pelo seguinte, eu estou vindo para visitar uma filha que eu tenho aqui na América. E se nós suportarmos os 30 minutos de tempestade, logo eu abraçarei ela ali do outro lado do mar. Mas eu também tenho uma filha do outro lado, que partiu. E se caso nós não passarmos essa tempestade, eu a abraçarei a outra que está do outro lado. Então, aconteça o que acontecer, para mim está bem.
porque eu tenho a segurança aqui na minha alma. Entende? Então, mas quando a pessoa busca a Deus só para as coisas dessa vida, Paulo disse, ele é o mais dos miseráveis. E é perigoso na era em que vivemos, Laodiceia, uma era rica, abastada. É perigoso o espírito laodiceano pegar até mesmo nós da mensagem. E as pessoas começam naquela disputa por conseguir mais e mais e mais, e vão se agarrando com as coisas daqui, e perde o sentido da realidade, da vida eterna, de estar em paz com Deus. Tornamos muitas vezes crentes naturais. Isso é perigoso. São Mateus 7, verso 19 diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa decepção não é para o ímpio que nunca veio à igreja, mas é para aqueles que buscaram a Deus, mas não no objetivo correto. Buscaram a Deus para fazer uma barganha, uma negociata com Deus. Eu te sirvo, mas o Senhor me abençoa. Eu vou à igreja, mas eu preciso que o Senhor prospere meus negócios. Eu vou à igreja porque eu quero paz na minha família. Tudo isso é bom, mas devemos buscar a Deus por algo mais, que é isso que dá sustento para a alma. Então eles vão chegar, mas Senhor, em Teu nome nós fizemos prodígios. O profeta diz, a pessoa pode receber o Espírito de Deus na carne e ir para o inferno. Ela pode receber o Espírito de Deus no seu espírito e ir para o inferno. Como acontece isso? Na carne, ela vem, ela recebe a cura, é Deus atingindo. No espírito, ela pode se alegrar, ela pode falar em línguas, ela pode ter os dons de Deus em manifestação e ainda assim não ter Deus na sua alma, não estar vivendo a palavra, porque as bênçãos, a Bíblia diz, caem sobre justos e injustos. Mas quando a pessoa recebe Deus na alma, aí ela está selada. Aí Paulo disse, está selado até o dia da redenção. Lucas 13, 28. Ali aonde? Ali aonde forem aqueles rejeitados que buscaram a Deus, mas não buscaram pela forma correta. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes a Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Romanos 11, 29, porque os dons e vocação de Deus são dados sem arrependimento. Foram lançados fora, não porque não conheciam os dons de Deus, mas foram lançados fora porque nunca buscaram a Deus para uma vida de obediência e de rendição a Deus. Queriam Deus para lhe abençoar, mas não queriam Deus para segui-lo. Queriam Deus para trazer bênção, mas não queriam Deus para ser o seu Senhor. Então veja, Salmo 68, 18 também fala, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Mas veja uma coisa, Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Os dons são dados até os rebeldes, as bênçãos de Deus até os rebeldes, mas o Espírito Santo de Deus, a natureza, a vida de Deus, é dado àqueles que lhe obedecem.
aqueles que o recebem como seu Senhor, aqueles que fazem como disse Jesus aqui, porque se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, nega os seus direitos, nega a sua razão, nega. Tudo me é lícito, Paulo disse, mas nem tudo me convém. Esses sim receberão a vida eterna, porque eles se entregaram totalmente a Deus. Então, a salvação é o que realmente nós devemos buscar em Deus, porque o demais tudo passa. A bênção física passa, é boa, mas passa. A bênção financeira é bom, mas passa. Tudo passa, mas a vida eterna é o que permanece. E essa vida aqui, por mais longa que seja, é um simples piscar de olhos perante a eternidade que há do outro lado. Agora, alguém poderia pensar, como posso então fazer para ser um salvo? O que é que eu tenho que fazer? Não é o que eu tenho que fazer. Já foi feito. Tudo foi feito. Em Atos capítulo 16, verso 30, diz assim, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Quando as cadeias se abriram e o centurião achou que os presos fugiram e ele foi se suicidar, e Paulo disse, não se mate, estamos todos aqui. E ele viu que se tratava de algo sobrenatural. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E o que disse Paulo? Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É isso só que Deus pede de nós, crer nele. Porque a única coisa que afasta a pessoa de Deus é o pecado. E o profeta diz que pecado é uma coisa só, incredulidade. As pessoas não vão para o inferno porque mentem, roubam, adulteram, matam. Não, elas vão para o inferno porque elas são incrédulas. E porque são incrédulas, é que elas mentem, é que elas fazem todas essas coisas. Como sempre ouvimos o profeta dizer, fumar, beber, mentir, adulterar, não é pecado, é atributo do pecado, ou seja, frutos do pecado, resultado do pecado. Mas quando, por isso Paulo disse, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Porque a fé em Cristo te leva à obediência, te leva a se render a Ele. Mas quando a fé é desviada para outras coisas, a vida de Cristo não consegue ser expressada através de nós. Então veja só, Tiago 2,17 diz, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? E ele diz, porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A prova de que a fé, que você creu no Senhor Jesus, é as obras sendo expressadas através de nós. Se a pessoa diz, bem, então Cristo morreu por mim, eu já aceitei Ele como meu Salvador, eu já coloquei meu nome no livro da igreja, não importa o tipo de vida que eu viva. Isso mostra que ela não crê no Senhor Jesus. Ela pode crer numa igreja, ela pode crer numa teologia, mas quando ela crê no Senhor Jesus, as obras são manifestadas. E as obras não é você que faz. As obras é o próprio Cristo que vem e se manifesta através de você. E você não vive mais, mas Paulo disse, Cristo vive em mim. Amém? São João 5, 24 ao 39 diz assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando nós buscamos a Deus para a salvação, nós buscamos então crer na pessoa de Cristo. E para saber como é
a vontade de Cristo, você faz o que? Examina as Escrituras, porque as Escrituras falam dele. Amém? A Bíblia fala dele. Por isso, nossa meta, irmãos, nossa base para a salvação não é uma teologia. Disse o profeta, não temos nenhum estatuto, não temos nenhuma lei, ele diz, temos o amor. Não temos nenhum estatuto, temos a Bíblia, a palavra. A palavra de Deus é o nosso guia, não é o estatuto de uma religião. Não temos uma lei apontada pelo homem, nós temos o amor de Deus em nós, que nos faz viver a palavra. Amém? Agora alguém pode dizer, por que cremos na Bíblia? A Bíblia é um livro. É um papel, o papel aceita tudo. Todos nós sabemos que a Bíblia é feita de papel, hoje, né? Mas no início, de pergaminhos. Mas o que nos faz crer na Bíblia é que ela é um livro, irmãos, de profecias. É um livro que expressa a vida de uma pessoa. É um livro que fala do passado, do futuro e do presente. É o livro mais atual que existe. Você pode amanhã descobrir algo novo, inédito. E se você trouxer para mim, em alguma parte das Escrituras, nós vamos encontrar que a Bíblia já falava disso. Ela é o livro mais atual. Ela é um conjunto de livros que expressam toda a vontade de Deus para nós. São João 14, verso 6 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse, se vocês querem me seguir, examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. São João 1, nós conhecemos a Escritura que diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Cristo é a palavra. Ele é a palavra. Por isso nós cremos na pessoa dele. Nós não apresentamos uma religião, nós não apresentamos uma teologia. Como outro dia o pastor mostrou aqui de um bispo, dizendo assim, que a Bíblia é a história da igreja, que a igreja está acima da Bíblia. Desde quando? A igreja surgiu da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a expressão do Verbo que se fez carne e habitou entre nós e mostrou com a sua vida o que é a sua palavra. Amém? E nós vemos em Apocalipse 19, diz assim, e estava vestido, quem? Ele, de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, se buscamos a Deus para a vida eterna, se buscamos a Deus para a salvação, então nós buscamos uma pessoa, que é Cristo Jesus. Mas se alguém busca somente para as bênçãos, ela encontra também nesta pessoa, só que ela pode ter as bênçãos sem ter esta pessoa. Mas não há como ter salvação sem ter a pessoa de Jesus Cristo. Porque somente Cristo em nós expressa a salvação, vive a palavra através de nós. Por isso você vê nas mensagens o profeta sempre apresentando, olhe para Cristo, olhe para a palavra, não olhe para o pequeno careca, olhe para a mensagem, porque ele sabia que a mensagem era a expressão de uma pessoa. Estava lendo hoje ainda ele dizendo assim, ele disse assim, eu não gosto, veja só o profeta, eu não gosto de impor as mãos sobre as pessoas para que elas sejam curadas. Porque ao fazer isso, muitos dizem, o irmão Brana colocou a mão sobre mim, eu fui curado. Ele diz, não é eu que curo, é Ele. É Ele que faz as obras. Então, uma mensagem verdadeira sempre apontará a pessoa de Cristo. Mas para aqueles que buscam a Deus para prosperidade, bênção, coisas terreais, eles podem muito bem adquiri-las sem ter um encontro com a pessoa de Cristo. Eles somente vão usufruir dos presentes dele. Mas quando nós buscamos a Deus com esse objetivo, eu quero a vida eterna.
Se Ele quer me dar alguma coisa nessa vida, eu o agradeço, eu o louvo e eu sou grato a Ele. Mas mesmo que Ele não me desse nada aqui, eu quero Ele para a vida eterna. Abacuque disse assim, veja, num tempo onde a sociedade vivia só da agricultura, não havia indústrias como hoje. Era troca-troca, quem plantava o milho trocava com aquele que plantou feijão, e assim eles viviam. E Abacuque disse, num tempo como aquele, ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, o azeite era feito da oliva, não produziu olivas, como vai ter azeite? E ainda que nos campos, disse Abacuque, não hajam mantimentos, não deu o trigo, não deu o feijão. E para piorar a situação, ele disse, e nos currais não hajam vacas. E para ficar pior ainda, ele disse, e as ovelhas sejam roubadas. Alguém levou, roubou. Ainda que tudo isso aconteça comigo, ele disse, eu louvarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque Abacuque sabia que Deus era a sua porção. Aleluias! Quem dera que Deus nos ajude, que cada um de nós tenha por convicção que Deus é a nossa porção. O que tivermos a mais são presentes de Deus. O louvamos por tudo, mas tenha sempre em mente que o principal é Cristo, é a pessoa de Cristo. Por isso que quando a pessoa chega a esse nível, ela não sente, irmãos, se tiver que perder algo para manter Cristo em sua vida. Se tiver que perder naquele negócio para não escandalizar a fé, não tem problema, pode tudo perder, pode tudo ir, mas Cristo, mantendo-se em nossa vida, nós temos paz, nós temos tudo. Nem que tenhamos que dormir sob o relente lá fora. Sim, isso não é só palavras, isso tem que estar ancorado em nossos corações. Viver porque o amamos, porque Ele nos amou. Por que buscamos a Deus? Para a vida eterna. Então precisamos da vida dele em nós, da pessoa de Cristo, não só das suas bênçãos, ou seja o que for. Então vemos que esta Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela fala dele, ela apresenta ele, ela mostra ele para nós. E nós sabemos que é por ele que nós vivemos cada dia da nossa vida. Vamos nos colocar de pé nesse momento, com os olhos fechados, todos em espírito, sobre o solo musical. Eu gostaria de deixar aqui a oportunidade. Você que veio aqui, e você disse, eu vou à igreja. Alguém te convidou, e você veio. E você, ao ouvir a palavra, você se identificou, disse, bem, é para isso que eu busco a Deus. Foi para isso que eu vim aqui. Não porque eu queria que Ele me desse um carro novo. Não porque eu queria coisas dessa vida, mas porque eu tenho um desejo de segurança, de vida eterna. Alguém, enquanto a igreja mantém seus olhos fechados, você não gostaria de levantar sua mão lá onde você está, no banco, bem alto para Deus, dizendo, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero a sua vida. Eu tenho encontrado o Senhor na saúde, eu tenho encontrado o Senhor no meu trabalho, onde o Senhor tem me abençoado. Eu tenho encontrado o Senhor na minha família, tem me dado uma família abençoada. Eu tenho encontrado o Senhor em muitas coisas, mas eu ainda não tenho no principal. Se eu tiver que partir hoje, quem sabe eu vou me encontrar, você pensa assim, como Alexandre. Alguém que lutou uma batalha perdida. Alguém que gostaria de levantar a mão e dizer, eu quero aceitar Cristo como o meu Salvador. Eu quero Ele para perdoar os meus pecados. Não precisa você se envergonhar. É você e Deus.
Você pode, nesse momento, pensar assim: bem, mas eu já tentei outras vezes, eu não vou dar conta. Não, não é você que vai. Quem sabe das outras vezes você tentou, mas dessa vez você vai se render a Ele, e Ele fará a obra na sua vida. Mesmo onde você está no assento, levante sua mão, dizendo: eu quero Jesus como meu Salvador. Enquanto a igreja se mantém orando, há uma mão que se levanta ali. Há grilhões que devem ser quebrados nesta hora. Você convidou alguém para vir, esse alguém está aqui. Lembre que o diabo faz barreira agora para impedi-lo, mas você pode repreender em espírito todo espírito de incredulidade. Há mais alguém que gostaria de levantar a mão bem alto para Deus? Há uma mão ali atrás, outra mão, duas mãos. Há mais alguém? O Espírito Santo está aqui. Ele está dando a oportunidade. Pode levantar a sua mão bem alto para Deus, dizendo: eu quero. Precioso Deus e eterno Pai, como eu gostaria, Pai, de insistir, mas eu sei que não é pela insistência, é pelo Teu Espírito que a obra é feita. Mas algumas mãos levantaram, Pai, pessoas que realmente não querem viver para este mundo, elas não têm dado conta de viver o Evangelho, mas Senhor, por mais que tenham sido jogadas de um lado para o outro, e quem sabe o diabo tenha feito, ó Deus, tantos estragos, mas eles ainda têm vida, eles ainda não selaram o seu destino. E enquanto temos vida, enquanto vivemos, o Teu sangue está disponível, Pai. Eu apresento essas vidas que levantaram as mãos a Ti, e peço que o Senhor os receba agora, perdoando os seus pecados, e que a vida de Cristo entre neles, e que possa o Senhor viver através deles, e que eles possam, ó Deus, vencer o pecado e a si mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai. Da mesma forma, pela audiência invisível, quem sabe há muitos, e até em outros países, que estão ouvindo, e nesta hora eles estão com lágrimas nos olhos, e eles dizendo: eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu tenho te buscado para muitas outras coisas, mas eu quero te buscar para a vida eterna, eu quero te buscar para o batismo do Espírito Santo. Deus, toca nessas vidas, onde quer que estejam, Pai, e transforma e os faça salvos em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos toda a incredulidade, todo o pecado, toda a mágoa, todo o ressentimento, que tudo que prende, segura, seja falta de perdoar, seja o que for, que o Senhor quebre em nome de Jesus Cristo, e dê a vitória a Teus filhos, Pai. E mesmo para aqueles que já conhecem o Evangelho, mas eles têm sido um tanto orgulhosos, Pai, e têm te buscado para tantas outras coisas, mas não têm te buscado realmente com sinceridade, para uma vida de rendição, de morte para si mesmos. Deus, toca em cada vida, Pai, desperta, Pai, que essa voz não cesse de falar aos ouvidos de Teus filhos, até que se rendam completamente a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos, Pai, e te agradecemos para a Tua glória. Ainda de olhos fechados, você que já é batizado, você que já é um crente, mas está afastado, quem sabe fora da ceia, ou fora daquela intimidade com Deus, não está vivendo a vida que deveria viver. Não quer você levantar a mão dizendo: Deus, lembra de mim também? Pode levantar a sua mão a Deus.
Não é para mim que você levanta a mão, é para Deus. Pai santo e eterno Deus, há algumas mãos que se levantam dizendo: eu sou um crente, mas eu quero ir mais do que isso. Eu quero ir mais do que ser justificado. Eu quero ir mais do que ser santificado. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, que é ter a vida de Cristo, a pessoa de Cristo em mim. Deus, toma essas vidas e os leva a isso, Pai. Aperfeiçoa a obra em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai. E repreendo pelo poder da tua autoridade todo espírito que tem trancado e impedido teus filhos de andar em um nível mais alto. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar nesse momento um hino próprio, enquanto a igreja se mantém em pé. Vamos meditar nisso. Leve contigo essa pergunta: com qual objetivo tenho procurado a Deus?